Para quem pensa que foi um roteiro romântico de lua de mel, já adianto que não. Viajei sim com a namorada, a esposa, mas a sogra foi junto. Juro. E pior, foi do lado de dentro. Ficou no meio da gente a viagem toda. Eu tentei enforcá-la, jogá-la pro buraco ou pros tubarões. Tentei afogá-la, derrubá-la do camelo e atropelá-la com um quadriciclo. Mas não consegui. A véia resistiu firme. Na verdade é super jovem e muito querida. Ela se esforçava para estar sempre nos acompanhando. Eu não pude deixar de dar esta mãozinha que ela precisava para viajar ao Egito, que tanto ela queria conhecer. Sozinha é sempre mais complicado. Férias começando e nada programado. Em Jericoacoara, tudo tomado, tudo esgotado. Aí vem a ideia, então vamos pro Egito. Opa, Egito? Até parece que é ali do lado. Enfim, decidido ir pro Egito, a intenção era pegar um voo passando por Istambul como escala e descendo em Tel Aviv para conhecer Israel, somente Jerusalém, daí desceria de ônibus pro Egito. Porém, a relação ali não é a melhor possível entre os países e no meio do deserto quase não tem estrada. As coisas não são fáceis ali como a gente pensa. E aí não ia dar certo, então o jeito foi o quê? Então o jeito era ir direto pro Egito, direto pro Cairo. E as opções que vimos em promoção eram com escala ou na Etiópia ou em Dubai. Eu vou ser mais direto. A escolha era entre a Ethiopia Airlines e a Emirates Airlines. Foi fácil escolher, né? Viajar de avião já não é fácil. Ficar 14 horas preso numa lata a mais de 30 mil pés de altura. Imagina ainda ficar preocupado se a empresa economizou no combustível da aeronave. É aquela coisa da impressão que eu vou tratar aqui mais pra frente. A imagem que temos da Etiópia no Brasil não é das melhores. Basta digitar Etiópia no Google para ver o que aparece. É como quando digita-se Brasil. É a imagem que os outros têm da gente. Bom, escolhi da Emirates. Como foi muito em cima da hora, uns 20 dias antes, não conseguimos ir na primeira classe. Já estavam esgotadas as poltronas. Foi só por isso que não fomos lá. Deixo claro, os R$56 mil da passagem eram só detalhe. Aqui vai um pouquinho da primeira classe para vocês sentirem um pouco o gostinho. Na primeira classe da Emirates, aqui no Upper Deck, há 14 suítes na configuração 121. Esta é a minha suíte, a 2K, que daqui a pouco eu mostro em detalhes para vocês. Thank you. You were sleeping there, place inside to sleep, your eye mask and your slippers, right? Let's see the dates and Arabic coffee service. Would you like to try some dates with Arabic coffee? Yes, please. Thank you. I have Arabic coffee for you. Great. O senhor gostaria das salas quentes? Por favor. Essas guloseimas são para você comer durante o voo ou, se quiser, pode levar para casa. Olha aqui, salted caramel. Pastilha efervescente que ajuda você a se hidratar e melhorar o efeito do jet lag. Logo aqui abaixo, nessa gaveta, um bloco puro de anotações da Emirates e uma caneta. Isso sim você pode levar para casa. É seu presente. Chave ou aberta. Um kit com amenities. Excelente, que vem nesse case. Ele isola completamente o ruído, mas não é para ser levado de presente também. Esse fica no avião. O controle dele fica bem aqui ao lado. Você escolhe a intensidade da luz. Ele tem que ficar com a tampa fechada para o pouso e a decolagem. Serve para você abrir a mesa de jantar. A Emirates tem 110 A380 voando atualmente para 50 cidades ao redor do mundo. E tem, além das 14 suítes da primeira classe, 76 assentos na Business e 426 na Econômica, num total de 516 passageiros.
aqui atrás. Um pouco mais atrás ficou o lounge. Vamos até lá. Esses são os novos sofás, a nova configuração do lounge da Emirates. Ficou lindo, Daniela? Com essa mesinha. Tudo isso fica à disposição dos passageiros durante o voo, tanto da executiva quanto da primeira. Frutas frescas, doces. Você pode pedir esses snacks ou sanduíches para comer a qualquer momento aqui no lounge. E olha a seleção de vinhos. Vodka, conhaque, gin, whisky. Um bar super completo. Ou seja, você pode pedir a qualquer momento do voo o que você quiser comer. Não existe um horário pré-estabelecido para você almoçar ou jantar. Hora de fazer o pedido. Caviar com certeza. Perfeito. With lamb kibbe and baba ganoush, tabbouleh and mujadara. And this is the feta with herb. And this is hummus. And this is salted spinach with lentil. Arabic bread and Iranian bread. Please to enjoy. Thank you. A seleção de queijos da Emirates. De chocolate com ricota. A nossa chefe de bar, Bruna, vai preparar caipirinha para todo mundo aqui. I would like to take a picture for you with our onboard camera. Thank you. Isso é mó barato. Aqui, junto à escada que leva ao deck principal do A380, o banheiro com chuveiro exclusivo da primeira classe. Esse banheiro do A380 da Emirates realmente é espetacular. Existem 2 banheiros como esse, Shower Spa, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Logo ao lado, o espelho de aumento e essa pia, que mais parece uma pia de hotel. Você controla a temperatura da água. Esse daqui é o pijama, que vem embalado nessa capa super bonita de feltro. Aqui atrás, o chinelo e a necessaire da búlgara. Cada passageiro tem direito a 5 minutos. Pensa bem, quando é que eu posso tomar um banho com turbulência? Onde mais? So kind, thank you very much. Eu deitei um pouco, mas eu confesso que eu não consigo pegar no sono. Vai ser o último serviço aqui na primeira classe. Olha que privilégio, é a Ingrid trazendo para mim. E se tá achando luxuoso, é porque não viu ainda o avião do Sheik. Estamos indo para Dubai. Acostumem-se com a ostentação. Eu que invejava essas pessoas que precisam viajar a serviço, estando cada hora numa parte do mundo. Nova York, Paris, Hong Kong, Dubai. Tô contente agora, indo trabalhar todo dia no mesmo bate local. Essa vida de aeroporto não é fácil não. A gente sai à noite do Brasil, vê o dia amanhecer, vê entardecer e o anoitecer no avião. Chegamos ao nosso hotel às 2 da manhã. Tinha uns brasileiros no voo que ainda iam encarar mais 9 horas de voo para Hong Kong. Já soube de gente que levou 2 dias para chegar na Indonésia. Sobre o hotel, a estada foi rápida. Logo às 6 da manhã já acordaríamos para tomar café. Então nem deu para sentir que não estávamos no grande Hotel Emirates. Não rolou o banho de caneca disponível lá, e então logo dormimos. Só no café da manhã do outro dia que percebemos não estar num hotel assim badalado. Mas o café com leite, torradas e ovo foram muito bem-vindos. Bora que o dia vai ser longo. Contratamos ainda no Brasil, tanto o hotel quanto os passeios do dia. O City Tour, a vista do Burj Khalifa e o aquário do shopping. Esse voo de helicóptero, porém, é o melhor.
Dá pra ver tudo de cima. Os arranha-céus todos, o mar, as ilhas artificiais. Só que não fizemos não. No voo de volta do Cairo para Dubai, aí sim vimos tudo isso. É bom olhar tudo do alto para ver a perfeição das ilhas artificiais. A gente prestes a conhecer o passado do Egito e a capacidade que os antepassados ou extraterrestres tiveram para construir as pirâmides, e hoje vemos o que nossa geração é capaz de fazer. Parece uma cidade do futuro. Pois é, e por falar em tempo, o tempo é curto. Dubai tem muitas atrações e 10 horas só é muito pouco para conhecer a cidade. Muitas coisas não conseguimos ver. Não rolou passear no deserto, descer a maior tirolesa urbana do mundo, navegar, esquiar na neve, nem ver umas gatinhas na rua ou na praia. Pegar uma prainha então, nem pensar. Estávamos só com a roupa do corpo. Não deu nem para jogar golfe com meu amigo Sheik, ou contemplar a noite iluminada de Dubai. No primeiro dia de passeios, começamos com o City Tour às 7 horas. O bom de ir cedo é chegar antes dos chineses nos locais, porque depois que eles chegam, lota tudo, e é uma falação só. Tudo bem que às vezes nem o mercado está aberto no horário, né? Mas paciência. Dubai é famosa por seus prédios modernos e vias largas. Realmente não é uma cidade para se andar a pé. Principalmente porque no verão o bicho pega lá. Chega a 50 graus. Fomos entre outubro e novembro, que é mais ameno. Mesmo assim, não era fresco não. Ali todas as fotos parecem cartão postal comprado. E então, para mostrar que é real, que estivemos ali de fato, precisamos sair em algumas.
Sempre as lojas vendendo ouro. Some. New Dubai. Cidade nova. The other side. E aqui é a cidade antiga. Pode ir.
face this side with a nice presentation there.
tamanho do peixe. O meu passeio foi só isso, mas há muita coisa para saber sobre o Dubai. Muitas curiosidades e muita história. Deixo vocês com meus colegas. Olá pessoal, todos nós acabamos sendo influenciados de uma maneira ou de outra pela cultura de massa que muitas vezes fortalece certas ideias equivocadas na sociedade. Ideias sobre alguns lugares famosos, por exemplo. A julgar exclusivamente pelos filmes, Paris é uma cidade de amor e croissants. Em Londres, sempre há névoa e todo mundo usa casaco com abotoadura dupla. E no Rio de Janeiro tem carnaval o ano todo e uma em cada duas pessoas joga futebol como Neymar. Obviamente tudo isso está muito longe da realidade. Pegue Dubai, por exemplo. Lá, por toda parte, há diamantes e ouro, sheiks e felinos selvagens em coleiras. Não é assim? Na verdade, não. No vídeo de hoje contaremos como é a realidade desse lugar. Vamos lá. Mas primeiro vamos esclarecer uma coisa. Dubai não é um país como muitas pessoas pensam. Na verdade, ela é a maior cidade de um país chamado Emirados Árabes Unidos. E ela não é nem a capital, como muitos costumam achar. A capital dos Emirados Árabes Unidos é Abu Dhabi, mas essa cidade acabou ficando menos conhecida no exterior, talvez por causa do menor fluxo turístico. Os Emirados Árabes Unidos são um país bastante rico que ocupa o 7º lugar no mundo em termos de PIB per capita. No entanto, ele nem sempre foi um país próspero. Até a segunda metade do século passado, o país estava sob o protetorado do Reino Unido. Portanto, quando as primeiras reservas de petróleo foram descobertas aqui, no Golfo Pérsico, foram os britânicos quem inicialmente se ocuparam de sua exploração. Depois que os Emirados Árabes Unidos se transformaram em uma nação independente nos anos 70, o mercado experimentou um forte aumento nos preços do petróleo. Em grande parte por causa disso, o país conseguiu rapidamente se tornar um dos mais ricos do mundo, além de desenvolver rapidamente sua indústria, turismo e agricultura. Bem, agora finalmente contaremos quais informações sobre Dubai são realmente verdadeiras e quais não são. Animais de estimação. Devemos dizer que esta ideia errada não surgiu do nada. Durante muito tempo, ter guepardos e leões como animais de estimação não era algo tão raro. Obviamente que falamos de uma camada muito pequena da população, a dos sheiks mais ricos que com esses animais queriam mostrar seu status social. Antes, eles realmente andavam por Dubai com seus queridos gatinhos no banco do passageiro. Felizmente, há alguns anos foi proibido manter gatos selvagens como animais de estimação. Hoje em dia, isso é considerado uma violação da lei. Se você estiver com um guepardo ou um filhote de leão na rua, poderá ser condenado a 6 meses de prisão e uma multa de até 130
$38 mil. Se falamos dos cidadãos comuns, a maioria prefere ter em casa os bons e velhos gatos domésticos. Além disso, não gosta muito de cães. Ecologia. Nas fotos, esta cidade construída no meio do deserto parece um lugar perfeito saído de um filme de ficção científica. Talvez por isso acabamos achando que tudo vai bem com a ecologia aqui. Mas as coisas não são bem assim. Pelo contrário, devido às construções constantes, à falta de fontes naturais de água, a um sistema de eliminação de resíduos precário e à falta de um bom sistema de esgoto, Dubai pode ser considerada um verdadeiro inferno para qualquer ativista ambiental. Adicione a isso um grande número de carros e você terá uma das cidades mais poluídas do Oriente Médio. Segundo especialistas, essa situação chegou a este ponto porque durante anos as pessoas que projetaram Dubai colocaram os negócios em primeiro lugar e não se preocuparam com o meio ambiente. A água local só pode ser consumida depois de passar por um sistema de dessalinização, ou seja, depois que seus sais dissolvidos sejam removidos. Cerca de 4 bilhões de garrafas de água são dessalinizadas em um único dia nos Emirados Árabes Unidos. As usinas de dessalinização, por sua vez, produzem enormes quantidades de dióxido de carbono. Essa substância é perigosa, pois absorve a radiação infravermelha emitida pela Terra e é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa que causa o aquecimento global. Outro problema é a energia. Infelizmente, o uso de fontes alternativas ou verdes de energia, como solar ou eólica, quase não é comum aqui. Em vez disso, os residentes de Dubai e de todos os Emirados Árabes Unidos usam carvão e energia nuclear. Esta última, a propósito, tem se tornado cada vez mais popular no Oriente Médio nos últimos anos, desde a Arábia Saudita até o Egito. No entanto, ela não é renovável e seus resíduos são difíceis de eliminar. E finalmente, a cereja do bolo: os problemas com o sistema de esgoto. Em Dubai, milhões de pessoas vivem sem ele, usando estruturas primitivas como fossas para suas necessidades. Por causa disso, veículos com resíduos de esgoto fazem filas quilométricas e às vezes passam vários dias na estrada. Isso não soa nada atrativo. Carros de luxo. Por ser uma cidade verdadeiramente rica, muitas pessoas imaginam que as autoridades de Dubai só andem de Lamborghinis e Bentleys. Isso é verdade até certo ponto, mas não se aplica a todos os funcionários do governo. A polícia, por exemplo, costuma usar BMWs, Audis e até mesmo Toyotas. A propósito, em Dubai aconteceu uma coisa muito interessante com os supercarros. É verdade que é possível ver muitos carros de luxo, como Ferraris, Porsches, entre outros. O único problema é que muitas vezes eles não pertencem a ninguém. Esses carros caros ficam abandonados nas ruas da cidade sob uma espessa camada de poeira, e tudo isso pode ser facilmente explicado por um fenômeno que atingiu os Emirados há cerca de um ano: a saída massiva de estrangeiros expatriados do país. Isso aconteceu porque nos últimos anos os preços do petróleo começaram a despencar e muitos empresários que enriqueceram facilmente acabaram falindo de uma hora para outra. Mas por que não levar o carro com você ou vendê-lo a alguém? As coisas não são tão simples assim. Os Emirados Árabes Unidos vivem de acordo com a lei da Sharia, segundo a qual o não pagamento de dívidas é considerado um dos crimes mais graves. É por isso que os proprietários desses carros os abandonam na rua com as chaves e ninguém os rouba. Afinal, mesmo os criminosos não precisam de problemas tão sérios. A população. Você acha que apenas árabes locais moram em Dubai e que eles são absurdamente ricos? Sobre o segundo aspecto falaremos um pouco mais tarde, agora falaremos do primeiro. A verdade é que 85% dos habitantes desta cidade, cuja população é de mais de 3 milhões, são de outros lugares. A maioria deles, ou seja, mais de 25% de todos os residentes de Dubai, são imigrantes da Índia. Em segundo lugar estão os migrantes dos países vizinhos, Paquistão e Bangladesh. Eles costumam trabalhar nos canteiros de obras e fábricas, que são muitas em Dubai. A população local daqui não alcança nem 20%. Essa situação é observada não apenas em Dubai. A porcentagem de nativos em todos os Emirados Árabes Unidos é de pouco mais de 10%. Isso apesar de que quase 10 milhões de pessoas moram no país. Muitas vezes, os expatriados nem sabem falar árabe. No entanto, de acordo com as pessoas que trabalham nos Emirados Árabes Unidos, ele não é tão necessário. O inglês básico já é suficiente. A legislação para o trabalho de estrangeiros aqui é transparente e bastante simples. No entanto, ela não tem nada a ver com a obtenção da cidadania.
Bilionários. Talvez o mito mais comum sobre Dubai seja que ela supostamente está repleta de bilionários, cheios de dólares. Bem, faça suas contas. Acredita-se que em todo o mundo existem cerca de 5.000 pessoas bilionárias. Em Dubai vivem pouco mais de 30 deles, ou seja, menos de 1% do mundo. Não é muito impressionante, não é mesmo? Mas em quais cidades realmente vive o maior número de bilionários? Segundo dados de 2019, em primeiro lugar está Nova York. Lá existem 105 deles. No total, nos Estados Unidos, são 705. Hong Kong é a próxima cidade, onde vivem 87, com um total de 285 em toda a China. Resumindo, Dubai aparece nessa lista só no 8º lugar, enquanto os Emirados Árabes, como um todo, estão em 10º. Pobreza. Bem, mesmo que não haja muitos bilionários, certamente não há pobreza aqui. Você deve estar pensando, mas você está muito enganado. Como falar em riqueza em uma cidade onde 85% da população são migrantes, muitos dos quais trabalham em canteiros de obras? Naturalmente, a maioria deles vive de salário em salário, e isso nos melhores dos casos. A situação piora com o alto custo de vida em Dubai. Por exemplo, uma mera conexão de celular custa minimamente $30 por mês, mesmo se for o pacote de serviços mais simples. E o salário médio de um trabalhador comum nesta cidade é de cerca de $250 a $300. Como você pode dar 10% do seu salário mensal em uma operadora de celular? Você ainda precisa comprar comida e roupas, criar filhos, pagar as contas, incluindo o aluguel. É por isso que 5 ou mais pessoas costumam morar em um único apartamento alugado em Dubai, como se fossem sardinhas em lata. Uma pequena vantagem é que estrangeiros não pagam impostos. Em outras palavras, você não precisa dar parte do salário ao Estado todos os meses, sendo você registrado ou não. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos introduziram esse sistema para motivar especialistas de outros países a virem trabalhar aqui. Afinal, não faz muito tempo, Dubai era um lugar estranho no meio do deserto com muitas reservas de petróleo e era certamente assustador se mudar para lá. Dias ensolarados. Ao olhar para as fotos dos arranha-céus luxuosos de Dubai, cercados por palmeiras, parece que este é um paraíso ensolarado para os turistas. Será que é isso mesmo? Bem, vamos começar lembrando que, na verdade, esta cidade foi construída no meio do deserto. E isso significa que você gostará do clima local apenas se for um fã de sauna e quiser passar 24 horas por dia, 7 dias por semana dentro dela. Imagine só, nos meses quentes, que são pelo menos a metade do ano, a temperatura aqui alcança os 50 graus Celsius. Isso junto com um sol escaldante e um nível de umidade simplesmente intolerável. Apesar do sol, o céu aqui geralmente é cinza. A culpa disso é da enorme quantidade de poeira liberada no ar pelos canteiros de obras e outras indústrias sujas. Arranha-céus. Chegando ao final deste vídeo, você provavelmente já percebeu que Dubai é uma cidade de contrastes. Por exemplo, os prédios altos por aqui realmente são muitos. São 108 arranha-céus com mais de 180 metros de altura. O edifício mais alto de Dubai, o Burj Khalifa, tem 210 andares e um total de 828 metros. No entanto, esses edifícios majestosos convivem silenciosamente com vilas baixas, prédios de apartamentos e casas térreas. As habitações baixas são preferidas tanto pelas pessoas comuns que simplesmente não têm dinheiro para outras opções, como também pelos árabes ricos que amam o fato de que as pequenas vilas particulares não costumam ter vizinhos. Dubai é uma das cidades que mais crescem economicamente, o seu governante é um dos homens mais ricos do mundo. Uma frota de carros feitos de ouro, aviões e iates super caros e bilhões para esbanjar à vontade. Conheça a vida do Sheik Rei de Dubai. E se eu te falasse que ele tem uma coleção de carros banhados a ouro? Pois é. Se uma Lamborghini Huracan já é linda, imagina dourada desse jeito. O preço, 7,5 milhões de dólares, uns 24 milhões de reais. Ele também tem Maserati, Rolls Royce e Mercedes banhados com metal precioso. Porém, o mais caro de sua coleção é essa belezinha que percorre o difícil terreno do deserto da Arábia como se fosse brincadeira. Porém, para revesti-lo de ouro custou uma nota, 9 milhões e 300 mil dólares, levando aproximadamente 195 quilos do metal dourado. Tendo o carro comercial mais veloz já produzido segundo o Guinness Book, podendo chegar a 446 km por hora.
Ao redor do mundo ele possui várias propriedades, porém a que mais se destaca é essa, a Dalham Hall, que fica na Inglaterra e recentemente recebeu uma grande reforma. A mansão é no estilo palácio inglês, nada mais apropriado para um rei, com um lago privado, piso feito de carvalho branco, uma das madeiras mais nobres que existem, 10 suítes com camas 6.000 molas de $100.000 cada, pista de boliche, cinema com poltronas em couro para ele ver os vídeos do Almanac X, academia, sendo que o magnata nem gosta de malhar, biblioteca de 2 andares com milhares de livros, piscina coberta com aquecimento e hidromassagem. Bom, como você já deve ter imaginado em um palácio, o Zabel Palace é um espetáculo e por dentro possui detalhes de ouro puro e folhas de platina. 3 bilhões de dólares! Uau! O local foi passado de geração em geração e hoje está nas mãos do magnata. Às vezes, o espermatozoide é sorteado em meio a milhões e a pessoa já nasce bilionária. Esse é o caso de Mohammed Al Maktoum, que herdou o cargo do seu irmão mais velho após ele bater as botas, assumindo o cargo de Emir Sheikh de Dubai. Bom, então ele não tem merecimento algum pela sua fortuna de impressionantes 18 bilhões de dólares. Muito pelo contrário. O homem de 70 anos construiu um império criando uma das empresas mais lucrativas do mundo, a Dubai Holding. Ele é dono de 99% da companhia no ramo de investimentos, que tem ações do banco HSBC e até mesmo da Sony. Fora isso, ele é um dos donos da Jumeirah, empresa famosa por construir hotéis de luxo. Boa parte dessa dinheirama veio da sua criação de cavalos. Mas cavalos? Quem é que quer saber de cavalo? Vários ricaços em todo o mundo. A sua empresa Godolphin ganhou 5.000 corridas só no último ano, arrecadando só com premiações 30 milhões de dólares. A mesma empresa ainda investe na criação dos pés de pano, comprando os melhores alazões e éguas e vendendo os filhos por milhões de dólares. Para você ter uma ideia, um cavalo de renome nesse tipo de esporte pode valer o preço de 7 Ferraris. Pois é, o Sheikh manja muito do mundo dos negócios e isso se pode ver na própria cidade que ele governa. A Emirates, uma das maiores empresas de aviação do mundo, o Hotel Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, e pelo menos mais 20 empresas foram fundadas por ele. Essas empresas são governamentais, assim como o Correio, mas tem uma diferença. Em vez de prejuízo, elas geram bilhões de lucros para a cidade. Ou seja, mano, o sucesso econômico dos últimos anos de Dubai está diretamente ligado à cabeça desse cara. Segundo o Guinness Book, o primeiro matrimônio do Sheikh em 1979 custou o equivalente a mais de 400 milhões de reais. Mohammed bin Rashid Al Maktoum nasceu em 15 de julho de 1949, se tornou primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos em 2006. O Sheikh começou seus estudos na prestigiada escola Al-Ahmadiyya. Desde cedo gostava de cavalos, paixão que mantém até hoje. Com 17 anos foi estudar em Cambridge, mas logo sairia para completar o treinamento militar na Escola Oficial de Cadetes de Aldershot. Em 1968 foi nomeado chefe da polícia de Dubai. Porém, naquela época, os Emirados Árabes eram conhecidos apenas como 7 estados reais e eram comandados pela Inglaterra. Foi só em 1971, depois de 150 anos, que eles se tornaram livres e Al Maktoum foi promovido a ministro da Defesa. Muitos anos de trabalho depois, em 1995, ele foi nomeado príncipe herdeiro e em 2006, com a morte do irmão, assumiu o governo de Dubai. Além da vida política, sua vida de empresário também é muito vitoriosa, tendo fundado o Burj Al Arab, que é considerado o hotel mais luxuoso do mundo. 3 portos, a Dubai Internet City, a Palm Island, sim, aquelas ilhas artificiais loucas em forma de palmeira, além de inúmeras outras contribuições para o seu país. Ele possui 3 irmãos, Maktoum Ramadan e Ahmed. Em questão de filhos, o chefe de Dubai tem somente 24. Sim, o leitinho tá caro, mas sabe como é, né? O Sheikh aguenta o tranco. São 14 mulheres e 9 homens. É claro que toda essa filharada não veio de uma única mulher. No total, o Emir de Dubai possui 6 esposas. A primeira foi a Sheikha Hindbindi, sua prima. Sim, a do casamento de 400 milhões. Ele também é casado com a princesa Raya, com a descendente de gregos Zoe Grinkosko, com a Sheikha Radhan bin Mohammed Al Bana, a Sheikha Delila Alola e a Sheikha Hourira Bindi. Diferente do que muitos pensam, a evolução de Dubai começou há apenas algumas décadas. Esta cidade desfruta de uma grande história, e existem indícios de que povos pré-históricos já habitaram a região.
Segundo os arqueólogos, os primeiros povos que habitaram a região de Dubai viveram em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Não existem muitas evidências desta época, mas é importante saber que o povo de Dubai fez parte deste período, pois participaram do desenvolvimento da humanidade. Anos depois, o pequeno povoado passou a ser chamado de Jumeirah e passou a ser uma estação de caravana que ligava a rota mercantil Omã, atual Iraque. De acordo com os historiadores, os habitantes de Jumeirah eram pessoas simples, que tinham sua renda por meio da venda de pérolas, pesca e construção de barcos. Agora vamos dar um salto e ir até o século XVIII. Durante séculos, o povo de Dubai foi dependente de outras nações. Na verdade, sempre foram um povo dominado, mesmo que indiretamente. Primeiramente pelos turcos, depois pelos mongóis, portugueses e, no fim, teve sua economia controlada pelos ingleses, já no início da Era Moderna. Em 1883, os sinais de evolução começaram a aparecer lentamente na região litorânea. Neste mesmo ano, a família Al Maktoum, da tribo Bani Yas, se estabeleceu na península Shindagha, na embocadura do Creek, e declarou a independência da cidade, Abu Dhabi. A vila de pescadores interessou os Al Maktoum, que estenderam suas dinastias às terras de Dubai. O desenvolvimento do povoado se tornou evidente para todas as nações que o observavam. De uma pequena cidade, Dubai logo se tornou um dos pontos mais importantes do Mar do Golfo. O Irã, que fica do outro lado do Golfo Pérsico, também teve uma grande contribuição para transformar Dubai em um grande ponto comercial, mesmo que de modo involuntário. O Sheikh Maktoum Hasher, autoridade de Dubai na época, aproveitou que todos estavam insatisfeitos com o alto valor imposto pelo Irã e liberou o livre comércio em seu porto, livrando de impostos os comerciantes ricos que atracassem seus barcos na região. Assim, o protagonismo portuário passou do Irã para Dubai, e isso é muito importante para uma cidade que deseja crescer. O século XX pode ter sido o divisor de águas para o desenvolvimento econômico de Dubai, e é nessa parte da história que vamos entrar agora. Como era de se esperar, o comércio de Dubai continuou crescendo a passos largos. Nessa época, os comércios externos ganharam bastante destaque no mercado produtivo da cidade. Em 1908, já existiam mais de 350 lojas de qualidade no Emirado de Dubai. Esse início tímido foi o ponto inicial para as milhares de sedes comerciais que existem atualmente em Dubai. Em 1940, Dubai era patrimônio da Inglaterra, e durante a Segunda Guerra Mundial, a crise apareceu nas terras dessa colônia britânica. Nessa época, o governo de Dubai assinou um contrato com os representantes da Inglaterra para liberar a busca por petróleo. Provavelmente, eles não imaginavam o que tinham acabado de fazer, mas aquele contrato mudaria a história econômica de Dubai para sempre. Em 1969, a economia de Dubai passou a girar em volta da exportação do petróleo, o que chamou, pela primeira vez, a atenção do mundo inteiro para a cidade. Com isso, os sinais de expansão começaram a aparecer. Estradas, pontes, redes de fornecimento de água e luz, sistemas de comunicação e até um aeroporto foi construído em Dubai. A infraestrutura estava se preparando para receber os muitos habitantes que se mudariam para a região em um futuro bem próximo. Nesse momento, Dubai possuía 60 mil habitantes, mas esse número mudaria muito em breve. 1971 foi o ano em que Dubai quitou todas as suas dívidas e se tornou independente dos britânicos. Agora, não precisava mais dividir seu lucro do petróleo com nenhuma nação. Nesse mesmo ano, uma aliança foi criada. Depois de se tornar livre, Dubai passou a fazer parte de um país que recebeu o nome de Emirados Árabes Unidos. Outros 6 emirados também fariam parte da nação: Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Ras Al-Khaimah e Fujairah. Por causa do alto preço do petróleo, o Sheikh Said Al Maktoum, que governava a cidade, começou a arquitetar seus planos de como construiria a Dubai que conhecemos hoje. E não demorou muito. Em 1979, as construções do porto Jebel Ali, o World Trade Center, a ponte Garhoud
O túnel Chindaga e até a estação de dessalinização já haviam sido concluídas. 6 anos depois, o aeroporto foi ampliado para comportar a nova companhia aérea de Dubai, a Emirates Airlines. A partir daí, o turismo e lazer passaram a ser vistos como fonte de renda para o Emirado. Mais petróleo foi encontrado. Tudo isso unido tornou Dubai a maior cidade do país, ultrapassando Abu Dhabi. Em 1990, o governante de Dubai faleceu e seu filho herdou seu lugar no poder. Seus planos eram ainda mais ambiciosos do que os do seu pai. Atualmente, eles dependem pouco do petróleo. Sua economia é baseada principalmente no turismo, lazer e serviços comerciais. A história comprova: Dubai é impressionante.